No vídeo de hoje falaremos mais uma vez sobre o assunto da discórdia, o assunto que gera grande polêmica. Por que será que muitas pessoas afirmam com total convicção que nenhum turco presta? O que será que se passa na cabeça dessas pessoas? Qual será o probleminha psicológico que elas enfrentam? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo? Então bora! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Daniele, sou uma brasileira que mora aqui na Turquia. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, te convido a se inscrever, a vir fazer parte da nossa família. Já ativa o sininho para que o YouTube te notifique sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no Instagram, eu estou sempre nos stories batendo papo com vocês. E também não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, isso ajuda muito na divulgação do canal. Bom, estou gravando este vídeo aqui na minha varanda, porque tá muito calor, então a janela está aberta. Eu peço perdão por eventuais barulhinhos que vocês vão ouvir aí ao fundo, são os ruídos externos. Eu espero que isso não atrapalhe em nada aqui no nosso vídeo, no nosso bate-papo. Mas enfim, vamos para o assunto da discórdia? Então bora! Gente, seguinte, desde que eu criei este canal aqui no YouTube, que eu vejo pessoas vindo aqui nos comentários falar coisas muito absurdas sobre os turcos, sobre a Turquia, sobre a cultura, pessoas que se acham a dona da razão, a dona da verdade, pessoas que nunca vieram pra cá antes, mas que têm total certeza e convicção das coisas. Isso às vezes dá até uma raivinha em quem tá lendo os comentários, na gente que recebe esses comentários, mas quando a gente para refletir mesmo o porquê que isso acontece, por que as pessoas estão agindo dessa maneira, isso assusta um pouco. Eu quero deixar bem claro aqui para você que está me assistindo, eu gosto sempre de deixar as coisas muito claras para que não fique dúvidas. Eu não sou psicóloga, ok? Eu sou apenas uma entusiasta da mente humana. Eu adoro saber como que funciona a nossa mente, o porquê que nós temos determinados comportamentos. Inclusive, eu estou fazendo um curso profissionalizante, mais ou menos aí nessa área. Isso é assunto para um outro vídeo, depois eu conto que curso que é esse, que eu estou muito animada. Eu tenho estudado muito sobre o comportamento humano. E esses tipos de comentários dessas pessoas me assustam. Sempre que eu gravo um vídeo falando sobre Turquia, sobre cultura, e principalmente os vídeos que eu gravo falando sobre relacionamento turco e brasileiro. Inclusive ontem eu postei um vídeo aqui no canal falando de relacionamento. Eu inclusive nesse vídeo de ontem falei que é um assunto polêmico, que é o assunto da discórdia, porque eu já sei que vai vir comentários ali de pessoas falando coisas esquisitas. Desde a época em que eu namorava com o Tolga, que eu recebo muitos comentários de pessoas querendo me alertar das coisas, falando: você é louca, tá namorando com um turco, com um muçulmano, espera só até o dia que você casar, que aí você vai ver a real face desse cara, porque ele vai começar a te bater, porque, né, as pessoas falando várias coisas. E aí eu me casei. E aí depois que eu me casei, as pessoas mudaram o discurso, aí começaram a falar: você tá louca, você casou com um turco, com um muçulmano, espera só até o dia que você tiver um filho. No dia que você tiver um filho, ele vai te prender, ele vai fazer isso, ele vai querer mandar em você, ele vai fazer aquilo. E aí eu tive um filho, né? E aí as pessoas desistiram um pouco de ficar no meu pé. Agora o centro das atenções não sou mais eu. Agora o pessoal tá atacando as outras meninas que também tem um canal aqui no YouTube e que se relacionam com um turco. A Monize Garcia, que é noiva de um turco, o Ibrahim. A Leca Rocha, que namora com o Yassin. Agora o foco tá lá em cima delas.
Mas aí eu fico pensando, por que essas pessoas têm esse comportamento? Na maioria das vezes, acho que 99% das vezes, são pessoas que nunca vieram para cá, que não conhecem a Turquia, que não conhecem turcos. Pode até ser que conheça um ou outro, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, que conheceram ali online, de repente tiveram um relacionamento ali que não deu certo, o cara era um safadão, o cara era um sem noção, e aí a pessoa toma como verdade absoluta, né? Acha que todas as outras meninas que namoram ou que são casadas, que vão ter ali o mesmo destino, né? O destino de um negócio não dar certo. Outra coisa interessante também é que sempre que a gente fala sobre o assunto, as pessoas vêm aqui nos comentários e as pessoas falam que a gente está querendo minimizar esse grande problema, que a gente está querendo romantizar uma coisa que não é nem um pouco romântica, que a gente está querendo enganar outras meninas. Ou seja, o povo distorce tudo, o povo tá tudo meio doido, sabe assim? E eu acho interessante esse comportamento, sabe? E é por isso que eu quero explicar nesse vídeo para você sobre um transtorno, que é o transtorno do pensamento disfuncional, para você entender um pouquinho da lógica desse negócio todo que parece que não tem lógica, mas que na verdade isso é um transtorno psicológico, é uma coisa que pode ser até algo sério, né? E é algo muito triste também para a pessoa que vive com esse tipo de transtorno, sabe? Eu vou aqui abrir na internet, aqui no Google, e eu vou ler para você do que se trata esse transtorno, para que você compreenda um pouquinho. E se você tiver curiosidade de saber mais sobre esse assunto, eu sugiro que você faça pesquisas. Na internet você vai encontrar diversos artigos, diversos sites de clínicas de psicologia, vídeos no YouTube que explicam melhor sobre esse transtorno, para que você compreenda um pouquinho, porque quem vive assim deve ser bem complicado. Eu vou ler aqui agora para que você entenda melhor. Então vamos lá. Pensamentos disfuncionais, eles também são conhecidos como pensamentos automáticos. Eles são formas de pensar distorcidas da realidade, padronizadas e generalizadas pelos eventos da vida e que geram sofrimento para si próprio e para os outros com quem a pessoa convive. Pessoas com esse transtorno psicológico, com frequência, elas interpretam erroneamente as situações neutras e até positivas. E deste modo, esses pensamentos automáticos são muito tendenciosos. Tende a ser do jeito do que a pessoa viveu ou do que uma amiga viveu, a pessoa, né, começa a ter esses pensamentos que são pensamentos automáticos de se generalizar as coisas. E aqui fala que quando você corrige esses erros de pensamento, muitas vezes o paciente sente-se melhor. Enfim, tem vários sites de psicologia, de clínicas, psicólogos falando mais sobre o assunto, então eu sugiro que você pesquise melhor, caso você tenha interesse. Mas isso daqui é só para falar para você que essas pessoas que fazem isso são pessoas que têm transtornos psicológicos. Eu tenho visto as pessoas atacando de uma maneira muito cruel a Monize Garcia. Se você não conhece ela também tem um canal aqui no YouTube. E o pessoal atacando ela de uma maneira muito agressiva, falando coisas horríveis, né, para ela, falando coisas horríveis a respeito do noivo dela. Porque ele é turco, porque ele é muçulmano, porque ele vai fazer isso, porque ele espera só você casar, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. As pessoas afirmando as coisas, sabe, gente? Isso muitas vezes deixa a pessoa que está recebendo essas mensagens com raiva. Muitas vezes a pessoa que está deixando esse comentário, ela até tem a boa intenção de alertar de alguma forma, sabe? A intenção pode até ser boa, mas a maneira com que ela deixa os comentários e com que ela fala, né, parecendo uma capivara raivosa,
toda cheia de ódio, porque os turcos é isso, você é louco, os turcos é aquilo, os turcos é aquilo. Isso não vai mudar em nada a realidade da pessoa, a realidade em que aquela pessoa vive, sabe? E muitas vezes, ao invés de ajudar a pessoa, você só vai deixar a pessoa ficar com raiva, você não vai estar ajudando em absolutamente nada. Esse tipo de ataque também não vai fazer com que ninguém tenha a consciência, né, de que possivelmente ela poderia estar correndo algum tipo de perigo. Isso não vai trazer consciência para ninguém, essa agressividade das pessoas, e muito pelo contrário, né? Eu recebo muitos comentários e muitas mensagens aqui mesmo no meu canal de mulheres instigadas a saber mais sobre os turcos. Ai, eu escuto falar tantas coisas absurdas, eu quero saber se é isso mesmo, porque a pessoa que ela tem um senso crítico de pensamento, ela vai querer buscar outras opiniões, ela vai querer saber, conhecer o outro lado da moeda. Porque a grande verdade é que não existe uma verdade, existem situações, existem pessoas que vivem experiências diferentes, não existe uma grande verdade, sabe? Isso pra mim é coisa de gente deslocada, chega à beira da insanidade, né, na minha opinião. Mas, enfim, é como eu disse, todo vídeo que a gente fala sobre relacionamento e tudo mais é sempre um assunto muito polêmico, e eu vou continuar falando sobre esse assunto, porque a gente tem que avaliar os casos de forma individual, né? O meu caso é um, o caso da Monize é outro, a Mayara é outro, a Jéssica é outro, cada uma de nós vive a sua própria realidade. O que me preocupa, né, são essas mulheres que não têm conhecimento nenhum de nada, são mulheres que nunca viajaram, que nunca saíram do Brasil, que não falam outro idioma, que não são independentes financeiramente, querer se aventurar num romancezinho de internet. Isso me assusta muito. Para alertar esse tipo de mulheres, eu não vejo necessidade de falar para elas assim que ninguém presta, que aqui na Turquia ninguém presta, sabe? E eu acho muito insano a maneira com que algumas pessoas, ainda nos meus vídeos que eu gravo de alertas, porque aqui no meu canal tem uma playlist só com alertas, eu sempre alerto as pessoas, eu sempre alerto dos riscos, dos perigos. Eu não incentivo ninguém a vir para cá, não incentivo ninguém a largar sua vida no Brasil, largar seu emprego e vir para cá. Eu jamais fiz isso aqui no meu canal. E eu acho interessante que ainda assim, muitas pessoas vêm aqui nos meus comentários falar que eu estou querendo minimizar um grande problema, que eu estou querendo romantizar esses relacionamentos e, enfim, por isso que eu falei que é sempre uma grande polêmica abordar esse assunto aqui no YouTube, e nem por isso eu vou deixar de abordar esse assunto, porque eu acredito que seja muito importante, que por mais que a gente fale, a gente ainda sempre vai ter mais para falar, né? E como vocês viram aqui, que eu li para vocês aqui no Google, eu acho que ficou bem claro, né, do que se trata esse transtorno psicológico, mas eu vou aqui falar mais uma vez. O transtorno do pensamento disfuncional é exatamente o que essas pessoas têm feito aqui, tanto no meu canal quanto no canal das outras meninas, né? Querer afirmar, né, que turco não presta, que turco é safado, que turco é isso, que turco é aquilo, baseado em alguma vivência que elas tiveram, porque eu sei que muitas dessas mulheres já tiveram relacionamentos virtuais com um turco, ou com 2, ou com 3, ou com 4, ou com vários. Ai, porque eles só querem saber de sexo, porque eles são assim, porque eles são assados. E elas tomam aquilo ali como a verdade absoluta, como se todos eles fossem assim.
E assim elas ficam querendo alertar as outras meninas de uma forma completamente agressiva. Como eu disse, igual capivara raivosa mesmo, sabe? E isso não vai mudar a realidade de ninguém. Dani, então através desse vídeo você está querendo falar o quê? Que todo turco é bonzinho? Que todo turco é maravilhoso? Por que você resolveu gravar esse vídeo? Porque as pessoas entendem as coisas bem erradas, né? Cada uma entende usando o seu nível de consciência das coisas. Eu não estou gravando esse vídeo para falar que todos eles são bonzinhos e nem para falar que todos eles são ruins. Eu estou gravando esse vídeo para que você busque ajuda psicológica se você julgar necessário, porque a pessoa que vive com esse transtorno, né, é uma coisa séria, porque, por exemplo, eu já passei por um relacionamento abusivo, já falei sobre isso em alguns vídeos aqui do canal, nunca falei mais a fundo do assunto, mas eu vou falar qualquer dia desses. Eu já recebi relatos de várias mulheres falando que também passaram por relacionamentos abusivos, que já terminaram, graças a Deus conseguiram se livrar, mas que nunca mais conseguiram se relacionar com ninguém, se envolver emocionalmente, né, com ninguém, porque elas têm medo de passar por isso de novo, porque elas têm medo que a pessoa, que vai acontecer tudo igual, né, e elas ficam com esse pensamento, elas generalizam, então porque ele fez isso comigo, todos os outros homens também vão fazer, também são homens, nenhum homem, sabe aquela coisa de que nenhum homem presta, de que ninguém presta porque um foi ruim comigo? É muito sofrimento para a pessoa que vive com esse tipo de transtorno. Então, como eu vejo que aqui na internet tem muitas pessoas agindo dessa maneira, eu resolvi gravar esse vídeo para alertar você, né, de que esse seu comportamento não vai mudar a realidade de ninguém e que para que você busque ajuda psicológica, né, para que você não queira ditar como verdade a realidade das outras pessoas, né? Na verdade, eu resolvi gravar esse vídeo para que você reflita um pouquinho no seu comportamento, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. E se você tiver sugestão de temas para próximos vídeos, deixa aqui para mim nos comentários. Eu tô anotando tudo, tem muito assunto pra gente poder conversar. Vou ver se hoje à noite eu consigo gravar um vídeo com o Tolga. Então, se você tiver perguntas, quiser que o Tolga responda a dúvida de vocês também, como um turco falando, né, com mais propriedade do que eu sobre a cultura dele, sobre o país dele, deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? Um beijo muito carinhoso pra você, fique com Deus, se Deus quiser, ele há de querer, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!